Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou grato a Deus por estar congregando com os irmãos hoje, aqui nesse lugar. Sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 10. E o versículo de número 14. Evangelho escrito por João, capítulo de número 10, e o versículo de número 14. Glória a Jesus. Amém? Está escrito assim na Bíblia Sagrada: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Amém? Vou ler de novo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Glória a Jesus. Culto da Santa Ceia do Senhor. Meus irmãos, eu não vou me alongar muito. Amém? Vou ser breve, mas vou entregar o que Deus Ele propôs do meu coração nessa noite. Glória a Jesus. Lido esse texto, eu quero convidar os irmãos a irem até o capítulo de número 15 do Evangelho escrito por Lucas. E eu quero contextualizar o meu pensamento nessa noite com o que o evangelista Lucas, ele escreveu no capítulo de número 15 do evangelho que ele escreveu, e somente o versículo de número 4, quando o evangelista Lucas, expressando aquilo que o Senhor Jesus havia dito outrora aos seus discípulos, ele escreveu o seguinte: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Amém? Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o que o Senhor Jesus, ele falou, e sobre o que os evangelistas escreveram. Aqui no capítulo de número 10, o Senhor Jesus, ele chama para si a prerrogativa de ser um bom pastor. E se a gente lesse somente o que o apóstolo João escreveu, ficaria um tanto quanto difícil de se entender o porquê que Jesus, ele disse que ele era o bom pastor, conhece as suas ovelhas, e as ovelhas dele conhecem a ele. Mas quando a gente vai até o evangelho escrito por Lucas e a gente se depara com a parábola que Jesus contou a respeito da 100ª ovelha que se desgarra, então fica fácil de se entender o porquê que Jesus, ele sempre procurou assemelhar os que lhe seguiam, os seus discípulos, com ovelhas. E também fica fácil de entender o porquê que Jesus, ele também se auto-intitulou como o bom pastor. Olhe, quando Jesus, ele conta a parábola no capítulo 15 do evangelho escrito por Lucas, ele diz que um determinado homem, ou qual dentre eles, era o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdesse apenas uma, de 100, se perder uma, não deixaria as 99 no deserto, embora o texto ele não nos revele que essas ovelhas elas ficaram sobre o cuidado dos outros que com o pastor pastoreava as ovelhas. Ele diz que deixa essas 99 ovelhas no deserto e vai após a que se perdeu. Eu acredito que aqui tem irmãos que já devem ter passado por esse período, e nós estamos trabalhando uma mensagem dita há mais de 2000 anos passados. Então, é bom a gente entender o porquê que Jesus disse isso, o porquê que Jesus trabalhou essa ideia no coração daqueles que lhe ouviam. Naquela época, o pastor de manhãzinha, quando ele levava as ovelhas para o pasto, embora não fosse um pasto bonito, como se a gente costuma ver aqui nas mangas, pelos interiores, nos pés de serra,
na chapada, mas era um pasto, digamos assim, que um pasto um tanto quanto de um lugar semiárido. E o que acontecia com esse pastor? Ele pegava um bornal, acredito que todos aqui sabem o que é um bornal. E então, para cada ovelha que passava pelaquele portão do aprisco, ele punha uma pedrinha dentro daquele bornal. E assim ia com a primeira até todas as ovelhas passarem. E quando acabava de passar a última ovelha, esse pastor não colocava mais pedra no seu bornal. E durante todo o dia ele ficava com esse bornal aos seus cuidados, no seu lado. E aí ele conduzia as suas ovelhas ao seu pasto. E no finalzinho da tarde, por volta de 5 horas, 5:30 da tarde, ele as conduzia de volta para o seu aprisco, embora não fosse em uma estalagem, era em um deserto, mas havia sim um aprisco. E esse pastor então ficava na porta do curral, ou na porta do aprisco, e os demais que ele ajudavam a pastorear as ovelhas, iam conduzindo as ovelhas para dentro, e cada ovelha que entrava, ele tirava uma pedra do bornal e lançava no pé do portão, e assim sucessivamente, uma após uma. E quando todas aquelas outras ovelhas entravam, ele olhava no bornal, e ele via se ainda existia alguma pedra dentro daquele bornal. Se houvesse alguma pedra dentro daquele bornal, logo o pastor dizia: está faltando ovelha. Nós estamos falando e pensando em 2000 anos passados, onde não se existia calculadora, onde a escrita ou a matemática ainda não era tão desenvolvida como é nos dias atuais. Então, quando aquele pastor, ele conduziu todas as ovelhas para dentro, e que ele olhou no bornal e que ficou uma pedrinha dentro, então ele disse: falta uma ovelha. Está faltando uma ovelha no meu rebanho. E Jesus, quando ele diz que conhece as suas ovelhas e dela é conhecido, e quando ele conta a parábola, e Lucas registra no capítulo 15, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a missão do pastor. Não do pastor humano, mas do pastor Jesus. Lógico, o homem ele é constituído por falhas, e ele é tendencioso a cometer falhas, mas Jesus não. Jesus ele é infalível, ele não falha. É por isso que o salmista Davi, se expressando a respeito dele em forma de verbo eterno, ele diz o seguinte: o Senhor, o meu pastor, não tem falta. O salmista Davi se expressava e dizia: eu conheço o meu pastor, e eu sei que ele não falha. É por isso que Davi ele se coloca na condição de uma ovelha, e é por isso que Davi se auto-intitula uma ovelha e considera Deus como seu pastor, porque Davi ele sabia e sabia muito bem quais eram as prerrogativas de um bom pastor, e Jesus também conhecendo as prerrogativas de um bom pastor, então ele se intitula como bom pastor. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o porquê que Jesus se intitulava como um bom pastor, e porquê que ele pregou a parábola das 100 ovelhas aos seus cuidados. Olha, quando a ovelha, ela se desgarrava, a ovelha, ela é um animal de uma visão micro. A ovelha, ela só consegue enxergar com nitidez e com perfeição, salvo engano, de 3 a 5 metros de distância. Depois disso, ela só é capaz de se dirigir pelo som. Por isso que quando uma ovelha ela se distancia da outra, ela já começa a emitir som de berro, para que as outras lhe ouçam e também imita o som, e assim elas todas se reúnam no mesmo lugar. Então, quando essa ovelha ela saiu comendo aqui, saiu comendo ali,
ela se distanciou do seu rebanho. E ela se distanciou por muito, a ponto de aonde ela estava, as outras não conseguiam ouvir o seu pedido de socorro. E então ela se desgarrou, e quando chega no finalzinho da tarde, esse pastor que ele termina de contar todas as suas ovelhas, e que ele nota que falta uma, isso já não é mais de dia, isso já não tem mais a luz do sol. A missão do pastor, que Jesus ele retrata na parábola, era uma missão de perigo, ou uma missão de alto risco. Por quê? Porque quando ele terminava de contar as ovelhas, ele não esperava o dia amanhecer, mas assim que ele sentia falta dela, ele preparava o seu gibão, ele pegava o seu vinho, ele pregava o seu óleo, colocava dentro do bolso do gibão que ele levava, acendia uma candeia, tomava posse do seu cajado e saía em meio à escuridão da noite, procurando a ovelha perdida. E por que era uma missão de risco? Porque na época em que Jesus ele conta essa parábola, era época em que existiam muitos animais ferozes, e principalmente no Antigo Oriente. Existiam animais que eram nocivos à vida do homem em meio à noite adentro. E aquele pastor, ele pegava a sua candeia, ele pegava o seu cajado, ele usava o seu gibão, ele colocava o vinho, ele colocava o azeite, e ele saía em busca, não tendo medo de enfrentar a noite ou dos perigos que se levantasse contra a vida dele, porque com certeza existia leões montanha, existia chacais, existiam cobras, todo tipo de animal que saía para caçar à noite, e um homem de noite sozinho seria uma presa muito fácil. Por isso que era uma missão de risco. Aí eu quero nessa noite parafrasear ou contextualizar com a missão de Jesus. Quando Jesus ele veio à minha procura, quando ele saiu à sua procura, nós estávamos mergulhados em densas trevas, mas ele não teve a sua vida por preciosa, ele não mediu esforços, mas ele foi até onde eu e você se encontrava. Ele enfrentou o diabo, ele enfrentou os demônios, mas ele chegou até onde eu e você estava. E porque ele chegou lá, hoje nós estamos aqui cercando a mesa do Senhor para comungar juntamente com a igreja do Senhor, juntamente com ele, do corpo e do Filho, daquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, pois foi ele mesmo que disse: aquele que não come da minha carne e aquele que não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então a missão do pastor, naquela época em que Jesus conta a parábola, era uma missão de alto risco, porque ele saía de noite, ele enfrentava o urso, ele enfrentava o leão, ele enfrentava o chacal, ele enfrentava o lobo, porque ele tinha uma disponibilidade no coração dele de encontrar a ovelha que se perdeu, a ovelha que se desgarrou. A ovelha não se desgarrou porque ela quis, a ovelha não se desgarrou por vontade própria, mas inconscientemente ela foi se distanciando, ela foi se alongando, e quando ela se distanciou o máximo que ela podia, quando ela quis voltar, ela já não sabia mais para onde voltar. Então aquele pastor, na calada da noite, ele saiu em busca da sua ovelha, em meio àquelas covas, em meio àquelas montanhas. Ele saiu na montanha, e é por isso que Jesus disse: o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas é conhecido. Então o bom pastor, quando ele saiu naquela noite, em meio a uma missão de risco, ele saiu chamando, e ele saiu gritando e perguntando: ovelha minha, aonde tu está? Aonde está a ovelha minha que se desgarrou, que se perdeu? Hoje é noite da Santa Ceia, e hoje é noite de nós deixar ser encontrado por Ele, para que Ele possa nos conduzir na sua presença, nós entrar na sala do trono e se alegrar diante dEle, no banquete que Ele preparou para nós nessa noite aqui. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Diga comigo nessa noite, era uma missão de risco. Jesus, ele nos encontrou em meio às trevas. Enquanto estávamos cercados pela escuridão, ele nos resgatou. Ele nos tirou de onde nós estávamos. Muitos de nós aqui já estávamos para ser devorados pelo diabo. Muitos de nós aqui já estávamos entre as garras de Satanás, mas ele afugentou o diabo, ele expulsou o cão e ele nos conduziu para a sua casa e nos conduziu com alegria para a glória do seu santo nome. Então nessa noite há motivo de nós nos alegrar, porque o bom pastor ele nos achou e por isso nós estamos aqui. Era uma missão arriscada, era uma missão de risco. Segundo, era uma missão pessoal. Era uma missão arriscada, mas era pessoal. Ele poderia ter ficado no aprisco e ter enviado uma outra pessoa, por ele saber que era uma missão de risco, por ele saber que à noite ela reservava muitas armadilhas, mas mesmo assim ele disse: a ovelha é minha. Eu conheço ela e ela me conhece. Ela de modo algum seguirá a voz do estranho. Ela de modo algum ela irá responder ao chamado de uma pessoa estranha. Então era uma missão pessoal. Ele mesmo foi buscar a sua ovelha. Jesus, ele poderia ter enviado um anjo, um querubim, um serafim. Ele podia ter mandado qualquer outra pessoa para vir nos resgatar. Ele podia ter enviado qualquer outra pessoa para nos tirar das garras do diabo, mas a Bíblia Sagrada nos ensina no capítulo 3, o versículo de número 16, do mesmo evangelho escrito por João, que o profeta se expressando, ou que o evangelista falando, ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O profeta Isaías, quando teve a visão, e que uma voz bradou e disse: quem enviarei e quem há de ir por nós? Ao profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu quero entender nessa noite que antes do profeta Isaías responder, Jesus já tinha dito antes dele. Antes do profeta Isaías responder, Jesus já tinha dito: eu irei e resgatarei aqueles que se perderam, aqueles que saíram do aprisco. Eu quero entender nessa noite que quando Paulo ele escrevia aos Gálatas, no capítulo 4, o versículo de número 4, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse: cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Foi ele mesmo que veio, foi ele mesmo que desceu do céu, ele se fez carne, ele habitou entre os homens, ele caminhou nas terras áridas para resgatar a minha e a sua vida, que estava nas mãos do diabo, que estava prestes a ser devorada pelo arqui-inimigo da minha vida e pelo arqui-inimigo da sua vida. Mas ele veio, ele não enviou outro. É por isso que aquele hino que um cantor canta, eu não lembro o nome do cantor, mas ele diz: ele não mandou, ele mesmo veio, ele resgatou o Senhor, ele resgatou a senhora, e é por isso que estamos aqui. Embora fosse uma missão arriscada, mas ele não teve a vida dele por preciosa. Ele enfrentou as trevas, ele enfrentou as adversidades, e ele mesmo veio tirar a minha e a sua vida da condenação eterna. Estávamos prestes a ser devorados pelo diabo, mas o Senhor Jesus, ele nos resgatou. Eu não sei como aconteceu no dia da sua conversão, mas eu entendo que no dia da minha conversão e no dia da sua conversão, Jesus ele
ele bradou dentro do meu coração, ele bradou dentro do seu coração. Nós ouvimos a voz do Eterno e nos rendemos diante dele, levantamos a nossa mão e disse: eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele salvou a minha vida, ele salvou a sua vida, ele é o nosso Salvador, e é por isso que estamos hoje aqui, para participar do banquete que ele mesmo preparou para mim e para você. Ele mesmo preparou para mim e para você. E ele disse, quando ele fazia a Santa Ceia, ele disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, isto é o meu sangue que é derramado para a remissão de muitos. E você foi remido pelo sangue do Cordeiro, você foi redimido pelo sangue carmesim. E para nós concluir o nosso pensamento nessa noite, primeiro, era uma missão de perigo, uma missão de alto risco. Segundo, era uma missão pessoal. E terceiro, era uma missão incansável. O pastor sabia que a noite reservava perigos para ele. O pastor sabia que as ovelhas de modo nenhum ouviriam a voz de um estranho. E então ele mesmo sabendo que a noite era perigosa, ele mesmo sabendo que a ovelha não ouviria a voz do estranho, ele veio e ele foi em busca da minha e da sua vida. E por que era uma missão incansável? Porque enquanto ele não consumou o fato, no capítulo de número 15 do evangelho escrito por Lucas, diz que o pastor, quando ele encontra a ovelha, ele coloca ela sobre os seus braços, ele limpa ela e conduz ela no seu regaço para a sua casa. E quando chega em casa, ele chama os amigos, ele chama os vizinhos e ele diz: alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha perdida. Ele disse: alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha que se perdeu. Aí Jesus Cristo, terminando ou concluindo a sua mensagem, ele disse: e a festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não precisa ou que não necessita de arrependimento. Quem nessa noite era pecador e foi alcançado por ele, levanta a sua mão. Quem era pecador e foi alcançado por ele nessa noite, levanta a sua mão. E não perca nessa noite a oportunidade de adorar aquele que deu a vida dele na cruz do Calvário, por mim, por você. A missão dele era uma missão incansável, porque embora ele tenha sido açoitado, embora ele tenha sido injuriado, embora ele tenha sido mal entendido, embora muitos tenham rejeitado ele, mas ele não desistiu da sua missão. Enquanto ele não conquistou a vida do pastor Raimundo, enquanto ele não conquistou a sua vida, enquanto ele não conquistou a nossa vida, ele não descansou. Embora que a minha vida, a sua vida custasse pregos nas mãos, prego nos pés, lança de lado, coroa de espinho, mas ele não descansou enquanto ele não conquistou a minha alma e a sua alma na cruz do Calvário. É por isso que quando ele está pregado lá na cruz do Calvário, ele olha para um lado e olha para o outro e ele diz: tetelestai. Em outras palavras, ele disse: está consumado. Aquilo que eu vim fazer, eu concluí. A obra que eu vim realizar, eu terminei. Eu consegui encontrar a ovelha